Olá pessoal, nós vamos fazer a correção da atividade 4 sobre figuras de linguagem parte 2. Hoje é dia 19 de junho de 2020. Antes de começar a correção, se liga aí nas instruções. Primeiro, você deve copiar no seu caderno as questões que você errou e fazer a correção. Isso é muito importante porque eu vou verificar quando nós voltarmos. Se você ainda tiver dúvidas, entre em contato pelo meu e-mail ou pelo Classroom que eu vou tentar te ajudar. Para responder a questão 1, a gente precisava ver essa imagem e ler esse meme que eu encontrei na rede social. Mãe, tô aqui em casa sozinha, como que eu faço café? Primeiro você coloca 2 copos de água no fogo. Tem que ficar quanto tempo? Aí a questão 1 dizia o seguinte, assinale a única alternativa correta. Então a gente tem que analisar cada alternativa e ver qual que se encaixa ali com a imagem, certo? Então o filho está sozinho, eu coloquei que era filha, mas provavelmente era um filho, né? Está sozinho em casa, faz uma pergunta para a mãe e interpreta a resposta de uma forma equivocada. A letra A diz o seguinte, a fala da mãe traz um exemplo de metonímia. Isso é verdade, é a resposta correta. Por quê? Se ela não tivesse usado metonímia, ela deveria ter dito o seguinte, coloque 2 copos de água em uma chaleira e coloque no fogo para ferver, né? Mas a forma como ela explica leva a ele levar a ter essa interpretação, né, absurda aí que nós vemos na imagem. Além disso, se você ficar sem dúvida, as outras alternativas, elas se excluem, né, não faz referência à imagem. Letra B. A atitude da filha demonstra total entendimento do que a mãe explicou? Não, se ela tivesse entendido, ela teria colocado a água na caneca, não no copo, literalmente. Letra C. A explicação da mãe é ratificada pela atitude da filha, conforme mostra a foto? Não, né? Se ela fosse ratificada, a filha teria colocado a água numa chaleira. E a letra D, a última frase em forma de pergunta, conforma que a filha sabe realmente o que está fazendo? Não, ela não sabe o que está fazendo. Né? Quem em sã consciência coloca o copo literalmente em cima da boquinha do fogão para esquentar? É um absurdo. A questão 2 diz o seguinte, a definição de metonímia é, aqui quem errou essa questão pode ser por 2 motivos, ou porque confundiu um pouco as alternativas, ou porque não está assistindo às aulas, e se for esse motivo, aí nós temos um problema sério. Não dá para fazer as questões sem assistir a aula antes, porque lá está a explicação. E a explicação, a definição de metonímia está lá na aula que eu mandei para vocês. Então a letra A diz, é a figura de linguagem usada para atenuar algo grave de ser dito? Não tem nada a ver, né? Quando a gente atenua algo muito grave, nós estamos usando o eufemismo. Então, por exemplo, em vez de dizer que alguém morreu, eu digo que a pessoa partiu dessa para melhor. Ou bateu as botas, né? Por exemplo, sei lá. Isso é um eufemismo. Letra B. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, com a qual age uma relação de sentido. Essa é a definição que eu coloquei lá para vocês. Então, é a troca de uma palavra por outra que tem o mesmo sentido. Então, em vez de dizer que a pessoa não tem uma casa, eu digo que ela é sem teto, por exemplo, né? Porque o teto faz lembrar a casa, tem uma relação com a casa, né? A letra C é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de um termo específico para designar algo, utiliza-se outro por empréstimo a partir de alguma semelhança de conceito. Algumas pessoas colocaram essa, mas por que não pode ser? A metonímia não é que se falta um termo e a gente empresta, é a troca. Né? Quando falta um termo e a gente empresta, nós estamos usando a catacrese. Por exemplo, eu digo que o pé da cadeira quebrou, mas a cadeira mesmo não tem um pé, certo? É que não tem outro nome para dar para aquele suporte que a cadeira tem e a gente chama de pé. Isso é um empréstimo, então não pode ser metonímia. A letra D. É a figura de linguagem que faz uso aproximado de termos opostos? Não, os termos não podem ser opostos, eles têm que ser semelhantes. Quando a gente usa a linguagem aproximada de termos opostos, nós estamos usando a antítese. Então a resposta correta é a letra B. Para responder as questões 3 e 4, coloquei essa tirinha aí do ratinho e da ratinha, aproveitando que era dia dos namorados, vocês entrarem no clima. Essa tirinha romântica aí que diz o seguinte, fala uma coisa romântica.
Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você tá querendo demais. E a questão 3 diz o seguinte: a linguagem utilizada no segundo quadrinho é denotativo ou conotativo? Lá no segundo quadrinho ele diz: meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Então ele compara o amor com a caravana. Não tem como literalmente o amor ser uma caravana de rosas. Então a linguagem é conotativa, letra B. E aí nós temos então a questão 4. Os ratinhos estão namorando sob a luz das estrelas. Que figura de linguagem o ratinho emprega para atender ao pedido da ratinha? O pedido da ratinha então é que ele fale algo romântico. E aí ele diz: meu amor é uma caravana de rosas. O que ele está fazendo? Está comparando o amor com a caravana de rosas, mas ele está fazendo uma afirmação. Então, nós temos aqui uma metáfora, certo? Em que o amor é igual a uma caravana de rosas. E por último, a questão 5, a única opção que não é uma metonímia. Aqui nós teríamos que verificar cada alternativa para ver aonde que ele está fazendo metonímia e quais os termos que ele está trocando. Letra A. Conseguiu a aprovação com suor e lágrimas. Aqui ele está usando suor e lágrimas no lugar de esforço. Se você dissesse conseguiu a aprovação com esforço, também daria sentido. Então aqui nós temos uma metonímia, não é a resposta correta. Na letra B, comprou-lhe um diamante de noivado. Essa aqui poderia confundir um pouco, mas dentro do contexto que nós entendemos é que ele comprou um anel de noivado para ela, né? Geralmente é isso o que os noivos dão para as noivas para pedir em casamento. Também é uma metonímia, não é a resposta correta. Letra C. Não tinha um teto para abrigá-lo. Não, ou seja, não tinha uma casa. Então está trocando aqui casa por teto. Também é uma metonímia. A letra D. A cidade maravilhosa continua linda. Aqui ele utilizou cidade maravilhosa no lugar de Rio de Janeiro. Por que não pode ser uma metonímia? Primeiro, cidade maravilhosa é o apelido do Rio de Janeiro. Mas você poderia dizer, por exemplo, que a cidade maravilhosa é Curitiba. Você poderia usar para outras cidades. Poderia ser Marília. Então, aqui não há uma relação de semelhança entre uma coisa e outra. Simplesmente ele está usando um apelido que a cidade do Rio de Janeiro ganhou durante o tempo. Ok? Qualquer dúvida, me procurem. Por hoje é só. Tchau!